Débora Barney de Campos, professor Délcio Pereira. Nós estamos aqui com muita satisfação no Congresso Talent Intelligence Brasil, recebendo as pessoas que eu conheço, que mais conhecem aí de ensino, direção de ensino, colocar skills presente nos egressos da Universidade do Estado de Santa Catarina. Délcio é diretor-geral do campus São Bento do Sul, do CEPLAN, o UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Professora Débora, diretora de ensino. Se somar a experiência desses dois que estão aqui em ensino, são mais de 20 anos agregando valor no currículo, na vida dos egressos, dos engenheiros, dos sistemas de informação, pessoas que estão aí no nosso dia a dia. Então, bom, a nossa jornada de hoje aqui, Débora, Délcio, é falar sobre skills. A gente sabe das hard skills a gente estudou hard skills desde a época da nossa graduação, mas hoje é muito importante as soft skills. Então a gente vai dar uma direcionada para falar sobre como as soft skills estão transformando a vida das empresas, né? Os RHs estão conseguindo absorver o máximo, maximizar o aproveitamento das skills. Seja muito bem-vindo, professor Délcio. Fale um pouquinho das tuas vivências atuais. Bom dia, professora Débora. Bom estar na companhia de vocês, sempre é um espaço de cooperação e de diálogo construtivo. Né? O nosso contexto da comunidade de ensino também, nós três somos do mesmo colegiado de curso, o curso de Engenharia de Produção da UDESC. A questão das soft skills, né, não são mais um extra, acho que desde as últimas incursões aí da parte de ensino, talvez desde 2010, né, se tentou inserir de fato essas soft skills como competência formativa ao longo dos cursos, trabalhar com comunicação, com colaboração, com liderança, pensamento crítico, ética dentro do projeto, disciplinas aplicadas, experiência baseada em problemas reais, tudo com a intenção de aproximar de fato o estudante, né, do ritmo e das exigências que eles vão viver no mercado. A partir disso, estabelece aí uma série de ligações dentro da questão da comunicação, trabalho colaborativo, voltando aí a estabelecer de fato o repertório técnico, né, que possa criar um level maior de maturidade, né, dentro da atuação desses players nos ambientes reais, né, com conversa com diferentes áreas, produzir melhorias para liderar as mudanças. Então, as discussões tanto a nível de colegiado quanto a nível de administração central da unidade e também políticas aí que possam ser estruturadas dentro da universidade tem estado num contínuo aí, né, de manutenção e de fomento, a partir de editais voltados a esse tipo de natureza. O edital PAEX da extensão ele tem um espaço bastante importante para esse tipo de vivência, e talvez no contexto da universidade nós podemos dizer que talvez a última grande iniciativa tenha sido a discussão dos conselhos superiores da política de inovação e da política de empreendedorismo, enquanto ações aí para tentar estabelecer essa conjuntura propícia, né, a encaminhar esses espaços de valor e de entrega de valor. E a professora Débora, ela é nossa doutora em soft skills, doutorado nessa área. Professora, fala um pouquinho dessa tua história também. Então, boa tarde, professor Ernesto, boa tarde, professor Délcio. É um prazer estar nesse momento, dividindo esse espaço com vocês. Eu trabalho já, como o professor disse, esse ano vai fazer 20 anos de UDESC, né? E a gente sempre percebeu a potência que a gente tem na formação técnica dos nossos acadêmicos. A gente acaba, embora seja uma universidade, a UDESC ela é voltada sobremaneira para o desenvolvimento regional, mas nós acabamos entregando engenheiros para o mundo todo, não é? E os profissionais de sistemas de informação esses últimos acabam sendo tão bem empregados já muito antes de se formarem. Então, a gente percebia essa potência na entrega desses profissionais com competências técnicas, e a gente olhava para o mercado de trabalho e olhava as demandas que os empregadores nos traziam e via que ainda tínhamos lacunas, não a nível básico de UDESC, mas de Brasil e de mundo, na entrega das soft skills, que são as competências socioemocionais, né? Então, a gente precisa, o que mais hoje é requisitado, a gente também está procurando dentro da universidade
por meio de inovação no currículo, fazer o possível para que atender essas demandas do mercado de trabalho e bem formar os egressos e egressas. Bom, isso a gente tem percebido nitidamente, até algumas dessas entrevistas do Congresso são com grandes multinacionais que tem aí, por exemplo, a Stephanie da PK Motorson, que é uma multinacional gigantesca da área automotiva, tem comentado sobre a qualidade dos nossos egressos, né, o que eles têm transformado e, logicamente, estão se transformando aí nas grandes lideranças, grandes gestores dessa multinacional. Agora, o que tem causado esse sucesso? Eu fico pensando o que a gente tem feito no currículo desses nossos alunos, quais são essas skills, né, que de forma geral a engenharia traz, mas as soft skills talvez sejam a cereja do bolo que a gente está conseguindo colocar na habilidade desses nossos alunos para transformar essas indústrias. Vocês têm alguma visão sobre essa habilidade que eles estão conseguindo colocar em prática? Eu penso assim, Ernesto, nós temos historicamente um aparato meio que hierárquico, né, da consolidação dessas competências nos currículos e fortemente ligado não só ao trabalho em equipe, que já existia, a questão da ética e responsabilidade, que acho que é um fator bastante importante de destacar, é que os nossos egressos, né, os nossos acadêmicos no geral, as comunidades sejam atores de mudança, de entrega de valor, não só para organizações, mas que nas organizações desse benefício sistema da comunidade, né, desenvolva a comunidade, não esquecer o nosso vocacionamento de universidade para o desenvolvimento, sei lá, original, lá de trás, quando surgiu de fato o léxico da UDESC, então, para desenvolver o Estado. Eu acredito que, assim, dentro de uma era onde há muitos canais diferentes de comunicação, tem muitas formas diferentes de comunicação e que ela se torne, de fato, efetiva, a questão da comunicação assertiva, da comunicação bem estabelecida e adequada aos diversos perfis de audiência, para que ele possa, de fato, estabelecer os significados associados é um dos desafios. Parece uma coisa seminal. Eu acho que ele é basilar, de fato, o processo de inovação, o processo, né, de progressão de valor nas organizações, nos seus portfólios, elas aconteçam. E também intensificar, né, uma série de ações, a gente vê isso muito presente, tanto nas disciplinas quanto na criticação da extensão e na pesquisa, essa ênfase sobre a resolução de problemas, tentando estabelecer uma pauta metodológica, mas não só do cientificismo, mas um elemento hierárquico, progressível, replicável e comunicável, né, aos diversos perfis de coletividade, para que essa solução de problemas, o método vira o comportamento. E a partir disso você possa estabelecer a cultura, né, que permanece, que vira algo de fato que se sustenta no longo prazo. Então eu penso que talvez sejam alguns dos pontos basilares, a partir do qual tem eligido uma série de outras possibilidades, uma série de outras ações aí conjugadas. Quando os meninos enxergam que eles sempre têm melhoria contínua, que o estado da arte ele nunca chega, que a gente pode estar melhorando, né, e que o aprendizado contínuo ele é uma das coisas importantes, eu realmente acredito que são soft skills muito privilegiadas aí pelo mercado, e a professora Débora com certeza tem algumas que vai complementar, né? Então, quando a gente estudou na tese, né, a gente desenvolveu e a gente entendeu dentro de um extenso trabalho, que o pensamento crítico, a comunicação, o trabalho em equipe, a perspectiva ética, a inteligência emocional e o pensamento criativo são as soft skills mais requisitadas pelo mercado de trabalho para as pessoas que vêm das exatas, né? Então, seja sistemas de informação, seja engenharia, e quando a gente confrontou com a expectativa do mercado de trabalho e a expectativa dos empregadores e a realidade que eles têm, por exemplo, né? Se fosse para a gente fazer uma escala de 0 a 10, a gente teria, por exemplo, que o pensamento crítico, a expectativa que esses engenheiros e bacharéis em sistemas tivesse 9,17, e na verdade eles têm lá 6,64, né? Isso eu estou falando Brasil e mundo, porque a gente conversou com a RH de fora também. Então, a gente entende, enquanto UDESC, né, a importância da gente ter currículo inovador, que eles não podem ser estanques, que eles têm que ter essa comunicação trans e multidisciplinar, né? Porque fazendo com que o aluno, desde sempre, desenvolva essas competências socioemocionais, de comunicação, de trabalho em equipe,
de forma a ele ser protagonista do aprendizado dele, né? Então, a gente entende que o mercado de trabalho está sedento por isso, e a UDESC e os cursos aqui do CEPLAN, né, estão sendo muito inovadores, uma vez que estão buscando em seus currículos colocar as metodologias ativas, que coloca ali o aluno como autônomo do seu processo de conhecimento também. O modelo curricular que a gente tem é com base em influência militar e politécnica, o modelo curricular de ensino de engenharia, por exemplo, né? O Brasil tem 3.600 horas de sala de aula de bancos escolares para formar engenheiro. A França, 1.700, Portugal, 1.700, Japão, 1.600, Estados Unidos, 1.400, que faz com que o aluno fique muito numa posição de receptor das informações, um ensino muito conteudista. Então, a inovação curricular, que a UDESC está investindo de forma a desenvolver essas competências socioemocionais por projeto, pesquisa, e o próprio estudo independente é a grande aposta para que a gente dê conta de entregar para o mercado de trabalho, para os empregadores, as competências socioemocionais que eles estão precisando. E se me arrisco a aprofundar um pouco mais, né, a gente tem uma evolução na jornada do acadêmico na universidade. A gente acaba trabalhando bastante parte técnica, depois a gente envolve as habilidades socioemocionais, as soft skills, que eles vão se transformar em mais proativos, resilientes, trabalho em equipe, liderança, que são, né, esses exemplos de soft skills que vocês citaram. E agora, né, recentemente eu estou na função de coordenação de estágio, que eu tenho percebido um mundo extra, que é um complementar, que não é só ter essas soft skills, mas como aplicar elas no dia a dia no mercado. E isso tem sido transformador, né? E não é à toa que a VEG, por exemplo, está correndo atrás, né? São programas de estágio aí muito robustos, têm dado resultados, salários de estágio, não é salário bolsa, né? De estágio aí de R$4.000, chama atenção por causa disso, e consegue atrair as skills, consegue colocar na sua indústria as skills necessárias, né? E talvez como dica, né, para os RHs, procurar buscar alternativas, né? A gente sabe que nem todos têm condições financeiras para orçamento de valores tão grandes, mas criar programas de estágio que agreguem para os acadêmicos já é um diferencial, né? Às vezes o agregar valor para o acadêmico, ele acaba sendo uma alternativa para acadêmicos que querem ir em indústrias que agreguem valor nas carreiras deles. E não tem só esse agregar de valor, mas que é importante, e é sobre isso, né, mas também pessoal, e investimento da universidade em inteligência emocional, e daí a gente traz a importância do cuidar das emoções, não é? Na pandemia, por razões óbvias, né, a gente acabou fazendo estudo do que os engenheiros, o que os empregadores de engenheiro mais precisavam dos engenheiros ali naquele período de 21, 22, né, 2020, 21 e 22, e eles trouxeram a resiliência, não é? E essa resiliência a gente vai, alguns têm um pouco mais, outros têm menos, mas a gente vai dar conta desse compêndio, dessa grandiosidade de características emocionais que se tem que ter para poder entregar a resiliência, também cuidando de si. E a gente vê aí a UDESC empenhada, né? Nós temos projeto de psicologia no sentido de que o acadêmico sentindo necessidade, ou a gente vendo uma necessidade nele, a gente encaminha para ser atendido, né? E com isso ele vai desenvolvendo, é gratuito, né? E com isso ele vai desenvolvendo a sua autonomia, a sua resiliência, né? Vai conseguindo fazer melhor essa troca de si com o outro, sem se desequilibrar tanto, né? Então a gente também entrega isso, o que é muito importante, porque nós temos que ter, o aluno tem que ter noção, o estudante de qualquer universidade, de que com essa quantidade de horas que a gente tem que dar para ele tem que correr atrás de outras formas. E essas formas, como por exemplo o estágio, vão ajudar de sobremaneira para que ele desenvolva essas competências socioemocionais, porque nós não temos como entregar tudo em formato de disciplina, né? Não dá para eu sentá-lo e dizer, estude psicologia agora, porque é importante para a sua vida. Ele vai ter que ter essa consciência de que ele precisa desenvolver isso também de forma paralela.
Eu quero fazer um comentário e uma pergunta para o professor Délcio, que ele vai ajudar a responder bastante aprofundadamente, que é o seguinte: a resiliência é uma soft skill que a gente meio que já sabe até em que fases que ela acontece nos alunos. É nas primeiras fases, né? Então a gente recebe aqueles jovens que muitas vezes a primeira experiência fora de casa, um pouco mais vivendo o mundo real, cai de cara lá naquelas matérias de cálculo, física, e são matérias pesadas, né? São matérias que acabam tendo reprovações, são as primeiras frustrações nas vidas dos alunos, o que causa resiliência, mas também causou algumas desistências. E hoje a gente está com um programa de permanência, justamente pensando em fazer com que eles entendam que esse processo de maturidade, ele faz parte da carreira deles e isso vai agregar valor para a carreira deles. Vamos falar um pouquinho de como esse processo de permanência ele tá acontecendo aqui, porque muitos dos RHs devem estar vivendo processos de resiliência nos seus funcionários e isso pode estar acontecendo também de perder jovens nessas empresas. Bem pertinente essa pergunta, esse gatilho, né? Porque acho que é um vetor aí que pode desdobrar em uma porção de iniciativas e oportunidades replicáveis, inclusive no ambiente empresarial. A gente vê que muitas vezes não só estudantes ingressantes, mas colaboradores ingressantes, né, levando para o contexto das empresas, tem toda essa ansiedade, essa agitação do processo de adaptação, do processo de inserção. Existe a motivação, existe o interesse, mas também às vezes existe o ruído entre aquilo que é o esperado e aquilo que se apresenta na realidade, e fazer esse alinhamento dos ideais, né, até porque muitas vezes um ideal que é construído nem sempre ele é plenamente factível. Então, estabelecer essas medidas que são, inicialmente na nossa instituição, de apoio permanente no contexto, de oportunizar, inclusive, o suporte financeiro, né, para alguns candidatos que têm vulnerabilidade socioeconômica, mas não só isso, também socioemocional. Então, nós temos ali todo o apoio, né, no contexto psicossocial, existem atendimentos aí que são possíveis de ser, né, acessados por esses acadêmicos com psicólogos que podem auxiliar, né, nesse tipo de triagem leve, desde o processo de autoavaliação até uma porta de entrada, né, para um apoio subsequente. Esse protocolo simples, a gente verifica, né, que aumentou a quantidade de faltas de um acadêmico, que as notas caíram, que eles apareceram nas atividades. Então, dentro do possível, pensar, né, constituir o departamento com os professores, ao verificar esse movimento, buscar de fato, né, entender, né, que a resiliência não é negar o sofrimento. Todos nós somos desafiados cada dia, né, a ter esse olhar adaptativo. Só que ter o suporte e agir cedo nessa abordagem de suporte, ele é fundamental assim, para que haja uma segurança não só material, né, mas também uma permanência enquanto condição objetiva a partir de uma orientação que, olha, eu não estou aqui largado. Existem pessoas interessadas que eu também tenha sucesso enquanto acadêmico, enquanto membro da comunidade, porque nós, enquanto instituição de ensino pública, gratuita, de qualidade, né, financiada pelos catarinenses, a gente quer que os catarinenses e todos aqueles, né, que virem para cá, né, para construir a sua vida e os seus sonhos, possam, de fato, desenvolver, né, condições saudáveis, tal do próprio saudável, né, essa resiliência sustentável, para que possam, né, comunicar suas dificuldades, lidar com as frustrações, replanejar a trajetória, que é tão importante, né, ensinar também, né, além das competências técnicas do currículo, e resiliência também, ela está pautada em limites. A questão do sono, alimentação, atividade física, organização, né? E no contexto institucional, voltando ao nosso papel formal, tentar estabelecer evidência com indicadores. Que daí a gente consegue tomar não só decisões importantes, mas também buscar respaldo da administração central da universidade sobre regulamentação, sobre fomento adicional. Então, monitorar a frequência, reprovação, tempo de legalização, trancamento, evasão, avaliar impacto de corte, né? Então, a participação em determinados programas. Então, assim, o aluno ingressante é uma parte da população que nos preocupa, porque ele ainda está se adaptando a esses estímulos. Então, de fato, ele já chega, às vezes, mais resiliente do que alguns outros atores em contextos diferentes, mas muitas vezes é uma resiliência de sobrevivência. Então, o programa de permanência e outras ações que nós utilizamos ajuda a converter isso numa resiliência acadêmica sustentável, vamos dizer assim, né? Então, oferece rede, oferece método, oferece apoio psicossocial,
condições materiais. Então, assim, essa resiliência, ela deixa de ser aguentada. Então, ela vira aprender a se organizar e a pedir ajuda. Então, para tentar reduzir, no nosso caso, a reclamação, evasão e assim por diante. Olha só, sensacional. E esses insights, eles podem ser talvez replicados lá na indústria, coisas que se apliquem, né? Talvez um onboarding mais extenso, focado em jovens, né? Geração Z, talvez agora já tem geração alfa chegando nas empresas. Esse onboarding, às vezes são treinamentos, mas treinamentos muito técnicos, não. Transformar em treinamentos mais de soft skills para esses que estão entrando nas empresas. Talvez fique como principal dica do dia aí para os RHs pensarem e refletirem. Mas eles também têm o desafio de ser mais rápido, conseguir skills rapidamente. Eles podem contratar os nossos egressos, mas às vezes a pessoa que está nos assistindo está lá em São Paulo, está lá em Manaus, né? Apesar da gente ter alunos aí do país inteiro, né? Porque a profissão estudante, quem vem estudar com a gente ganha dinheiro para estudar, inclusive. Mas eu quero dar uma sementinha de ideias para os RHs que eles podem estar o quê? Incentivando aos seus os pais que existem dentro da sua empresa a incentivar os jovens virem estudar na universidade, na UDESC, estudar com a gente aqui. Eles podem estar incentivando os avós, né? Os avós que estão escutando aqui, por que não incentivar os netos? Olha, vamos lá, estudem lá. Tem um pessoal que está realmente quebrando a cabeça como fazer o bem para esses jovens. E aí fica uma dica para os RHs também para como atrair skills, né? Se o pai trabalha na empresa, a chance do filho vir trabalhar também é aumentada. Mas eu quero aprofundar um pouquinho o conhecimento para a gente capilarizar. O nosso objetivo é fazer o bem para o máximo de pessoas. Eu quero falar aqui sobre replicabilidade dessas nossas estratégias aqui da UDESC para outras instituições de ensino. De repente tem algum membro de RH que está nos assistindo que quer transmitir um pouco desse conhecimento para outras IES aqui no Brasil inteiro. Como que dá para fazer? Será que dá para replicar isso que a gente está fazendo aqui? Conseguir colocar aí não só hard, soft, deep skills na cabeça dos nossos alunos, fazendo eles aplicar isso? Dicas da direção de ensino aí para outras IESs. Então, eu acho que a diferença aqui nossa é que a gente tem esse cuidado de olhar para o aluno que ele tem um contexto de vida, de história, de cultura, e esse contexto é todo marcado pela subjetividade dele, né, que influencia diretamente no processo de escolha dele. E ele é muito jovem, então a gente, geralmente muito jovem, quando chega aqui, inexperiente, né, então a gente acaba fazendo esse acolhimento, que já foi dito, de forma cuidadosa, né, e ensinando eles a perceber que sem humildade, para reconhecer que não sabe tudo, que precisa desenvolver essas soft skills, é importante se a gente não conseguir fazer isso, de desenvolver essa humildade, eles não vão conseguir também estar impermeáveis o suficiente para desenvolver, porque eu não diria nem tanto aprender, porque as soft skills a gente consegue aprender a se comunicar melhor, consegue, mas a gente desenvolve. A gente tem que percorrer, né? Então, eu entendo que tem que ajudar o acadêmico, facultar a possibilidade dele refletir que ele precisa desenvolver, né? Eu penso também que a gente tem que escutar o mercado, mas sem perder a nossa identidade, que é uma universidade dos catarinenses, custeada com dinheiro público dos catarinenses, né? A gente entrega engenheiro, eu já falei isso hoje, e bacharel de sistemas de informação para o mundo inteiro, mas a gente sabe que ela é vocacionada também, a universidade, para desenvolver para a região, né? É importante integrar a teoria e a prática nos primeiros semestres para que eles não desistam tão fácil, porque senão ficam conhecimentos muito estanques, muito vagos na cabeça do ingressante, né? Isso aqui, investir em metodologia ativa, investir a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, né, para que isso a gente consiga desenvolver competência socioemocional e estimular a internacionalização. A gente está agora agora em março nós vamos ter CEPLAN Mundo Afora para mostrar as experiências internacionais bem-sucedidas. Todas foram bem-sucedidas, mas algumas delas em acadêmicos que ainda estão conosco, para que isso eles se percebam parte de um todo, né? Eles têm uma noção de pertencimento muito grande, por incrível que pareça, quando eles vão para fora. Aí eles percebem o quanto eles são competentes e pertencentes a uma instituição muito maior e muito sólida que somos nós, né? E estimular, nós estamos todos fazendo a curricularização da extensão, que é uma peça fundamental
para desenvolver as soft skills, e que eu acho que as IES estão preocupadas de uma maneira geral com isso, não apenas por força de lei, mas por força de sustentabilidade da própria instituição, né? E humanidade, porque assim a gente consegue muito melhor desenvolver essa pessoa de forma crítica. E não é só essa questão, Santa Catarina se transformou talvez no estado mais competitivo, e não é à toa que o estado está atraindo muitas empresas, muitas multinacionais, né, para vir aqui. Quer dizer, a gente tem um ambiente propício para negócios, e por causa também parte desses nossos egressos, nossos alunos que estão aí com esse perfil, né? Quer dizer, eles moraram fora do país, eles trazem coisas, conhecimentos para ficar aqui em Santa Catarina do mundo inteiro, né? A gente já teve alunos aí que tiveram a oportunidade de estudar de forma conjunta, né, com essa internacionalização em diversos países. E eu sei que o público que está nos ouvindo, isso chama muita atenção, né? Nós temos aí gente ouvindo que tem empresa multinacional, precisa de gente com conhecimento dos países, e com certeza vai estar aí buscando mais conhecimento sobre a universidade. Professor Délcio. A gente trabalha muito, por exemplo, com o curso acadêmico, com as funções de ensino, pesquisa e extensão, esse tripé dentro das atividades curriculares, também informações subsequentes, todas as atividades, né, de acompanhamento e suporte ao acadêmico, como também a monitoria, a possibilidade de acesso a outros tipos de bolsa, de cultura, de extensão, de pesquisa, como trazer isso para o ambiente corporativo. Então, por exemplo, acho que é fundamental traduzir os objetivos do negócio. Na universidade tem a questão da permanência, da aprovação, da conclusão. A empresa, você vai apontar lá para a retenção, para o rápido, para a questão da segurança psicológica, produtividade sustentável, menos retrabalho, menos erros, pensando assim em ações, né? Enquanto um programa, talvez, de permanência corporativa, até para você não só desenvolver, mas também reter talentos. Então, a questão de planos aí 30, 60, 90, para entregas claras, do que consiste a atividade e os objetivos, um mapa detalhado de trabalho, processos, stakeholders, padrão de qualidade. Sei que muitas empresas que estão, né, ocupando esses espaços já têm certificações, já estabelece tipo de rotina e caracterização, mas acho que sempre é possível ratificar isso até para pensar em ações subsequentes que ampliem esse entendimento e concepção. Checklist, rituais semanais, né, um curto, revisão de prioridades, e é claro, né, pensar em capacitações micro, né, então a comunicação clara, interna, com os stakeholders, o feedback, a gestão de conflitos, a gestão de tempo, que hoje talvez seja a parte mais importante para a gente poder, de fato, utilizar, a gente não perca aí, né, situações periféricas, né. Bom, a gente falando, né, a retenção, às vezes gerações mais antigas têm uma metodologia, mas estamos falando de retenção de jovens. Uma das práticas que a gente implantou e que tem correlação com o programa de permanência é o intraempreendedorismo. A gente vem trabalhando em empreendedorismo universitário com os jovens, eles adoram, montam startup, SWs, né, sistemas de ideação, e essas são práticas que a gente sabe, eu sou amigo do Marcos Hashimoto, ele é dos grandes especialistas em empreendedorismo no ambiente empresarial, e isso funciona, a gente sabe que funciona. Então, são técnicas que o RH pode estar estudando, colocando em prática, testando, muitas a gente acerta, algumas a gente erra, mas leva o aprendizado. Então, para a gente indo para a reta final aqui da nossa entrevista, eu vou passar as últimas palavras para a professora Débora, para o professor Délcio, e agradecer enormemente a participação de vocês no nosso congresso Talent Intelligence Brasil. Então, a UDESC tem 60 anos de história, né, e de tradição em Santa Catarina. É a universidade pública que tem um papel transformador, né, não só nesses agentes de... A gente tem um pastel... Oi, professor Délcio? Tá. A gente tem um papel transformador nesses agentes de desenvolvimento regional. E a gente, enquanto nós estamos inseridos num polo industrial aqui em São Bento do Sul, a gente tem essa missão de formar esses profissionais que possam contribuir para o nosso crescimento do Estado sustentável, né, o fortalecimento regional. Então, essa educação de qualidade que a UDESC entrega muda as trajetórias individuais e coletivas, né? Então, a gente tem relatos inspiradores e emocionantes que eu acho que o professor Ernesto deve explorar também. Estudem conosco que a gente faz a diferença. Inclusive, vários me vêm à cabeça, né? E a gente sempre tentando inovar. Estamos agora aí com novidades, né? Que estão para sair do forno, as formações intermediárias, curso de
focado em moveleira, focado em têxtil, focado em diversos ramos da indústria, na economia, seja local, mas principalmente do Estado. E esses depoimentos, né, que vêm dos nossos egressos, mas não só dos egressos, dos alunos, né? Ontem mesmo eu estava numa das minhas aulas com a Ana, ela é aluna nossa e ela se encontrou no mundo das vendas, né? Que é uma coisa que às vezes a gente envolve um pouco na engenharia de produção. Engenharia de produção é muito mais operacional, gestão, e as vendas, ela foi um mecanismo que ela encontrou dentro dessas disciplinas e se encontrou nessa área. Inclusive é aluna ainda e já está aí, eu falo com orgulho, né? Passando aí os salários dos professores já. Mas são coisas que a gente traz com muito carinho, né? E o professor Delcio, para finalizar também, professor Delcio, você tem mais algumas palavras para a gente encerrar a nossa entrevista? Obrigado, Ernesto. Desculpa a produção antes, estava uma situação aqui emergente, que acho que é parte do nosso cotidiano, né? Às vezes tem uma série de elementos nesse percurso implementativo, né, que pode gerar ruído para a gente enxergar o todo, né, da expressão das necessidades que habitam aí sobre a temática. De novo, né, pensando aí enquanto fechamento, essa trilha aí, soft skills, e a partir dela, o desenvolvimento, as soluções que vão emergir, né, porque esse pensamento amplo, de fato, né, vai levar a inovação, vai levar o empreendedorismo articulado, que vai entregar valor, vai estabelecer dinâmicas aí que levem a nossa comunidade a gerar, né, o desenvolvimento econômico e social ampliado. Então, nós pensamos que é muito importante ter esse tipo de espaço, né, que você está promovendo, para que haja esse tipo de insight entre diversos players da comunidade. Nós temos, inclusive, intensificado a nossa presença dentro do Pacto da Inovação do Planalto Norte, não só como um elemento formal ou simbólico, mas como forma de estar no cotidiano aí das ações que envolvem a entrega de valor para os meios produtivos e como se apresentam hoje novos modelos de geração de valor para a comunidade, para os empreendimentos, e buscar depois, a partir dessas vivências de campo, nesses espaços de diálogo e de troca de valores, fazer adaptações aí dentro das nossas competências e das nossas características das instituições de ensino. De forma geral, né, a gente pensa que pensar, né, na avaliação contínua das competências hard, das competências soft e de outras competências periféricas que muitas vezes não são recorrentes dentro, né, dessas habilidades humanas aí que às vezes são rastreáveis, presentes normalmente nos projetos, elas continuam, né, fazendo parte, né, da nossa codificação enquanto atores institucionais, e conversar, né, com essas diferentes áreas é que vai conduzir de fato a melhorias, mudanças que lideram e que promovem o desenvolvimento. E quando a gente fala de inovações, não é só no currículo, a gente trabalha programa de inovações, aproximação com as indústrias, tem patentes nascendo, a Universidade do Estado de Santa Catarina fazendo, inclusive, programas parceiros, onde ela banca o processo de busca de anterioridades, redação da patente. São muitas oportunidades que a gente acaba trazendo, não só para os nossos alunos, que faz esse programa de retenção dos alunos, de permanência dos alunos, mas também a integração com as indústrias, transformando aí o nosso estado em um estado mais competitivo do Brasil. E eu sou aí eternamente grato pela participação, professora Débora, professor Delcio. Fico muito contente aí dessa participação e, sem dúvidas, agregou demais aí para os nossos ouvintes do Congresso Talent Intelligence Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Muito obrigada. E finalizamos mais uma incrível entrevista. Agradecer ao nosso participante aí, Congresso Talent Intelligence Brasil, agradecer aos nossos patrocinadores, Talent Eds, o Desk como apoiadora, Centro de Inovação Planalto Norte, apoiador, e a incubadora Ciores. Muitíssimo obrigado. Lembrando que todo esse material está sempre concentrado ali no talentsummit.com.br. Você encontra tudo ali. Valeu, até a próxima!